Mechanism System. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado. Então, pessoal, boa tarde a todos, né? Eu agradeço o convite, pela oportunidade de estar falando um pouco sobre a epilepsia, a TEA e TDAH, que são condições muito complexas do corpo humano. Vocês vão ver que eu vou comentar aqui que se sabe muito pouco dos mecanismos dessas três condições, e o que já se descobriu hoje é como se fosse uma gota dentro de um oceano inteiro, que é o nosso encéfalo, certo? Então, nesse contexto... Oi? Microfone. Então, nesse contexto eu inicio com uma frase do Michelangelo, que é um artista do Renascimento mundialmente famoso, né? E ele falou o seguinte: um homem pinta com seu cérebro e não com suas mãos. E por que é interessante isso? Porque ele utilizava as mãos. Só que naquela época que o conhecimento era limitado, ele já tinha a noção que o cérebro era um órgão importante, provavelmente o mais importante do corpo humano. E que sem o cérebro ele não conseguia desempenhar sua habilidade. E essa imagem aqui, essa pintura do Michelangelo é uma das mais famosas dele, que se chama Adão e a sua criação. E aqui é Adão e aqui é Deus em toda a sua glória, né? E o Michelangelo ele tentou demonstrar um pouco do ínfimo conhecimento que nós temos sobre o encéfalo. E hoje em dia, anos depois, alguns estudiosos eles perceberam que o Michelangelo ele fez a parte de Deus relacionada ao encéfalo humano. E isso tudo se encaixa porque o encéfalo humano é uma coisa totalmente desconhecida e tem um poder único, igualmente a um poder divino. Então, através da arte, Michelangelo já tentava demonstrar o quão complexo era o nosso encéfalo. Ok? E aí, iniciando por esse contexto da complexidade do nosso encéfalo, vamos falar alguns aspectos gerais do nosso encéfalo. Essas três condições que eu vou tentar falar um pouco os mecanismos, eles precisam de um entendimento um pouco mais básico de como o nosso encéfalo funciona. E o nosso encéfalo ele é constituído por neurônios, é a principal célula do nosso sistema nervoso. E nosso cérebro tem aproximadamente 86 bilhões de neurônios. E esses neurônios eles se comunicam no encéfalo e eles são responsáveis pelas habilidades que o encéfalo pode fazer. Processamento visual, linguagem, movimento, enfim. E esses neurônios eles desempenham essas habilidades se comunicando. Um neurônio se comunica com o outro e o nome dessa comunicação entre neurônios se chama sinapse. Então, para haver uma comunicação precisa ter dois neurônios para ter uma comunicação correta. Então, nós temos aproximadamente 100 trilhões de sinapses, ou seja, 86 bilhões de neurônios se comunicam 100 trilhões de vezes no encéfalo humano. Tamanha dada a complexidade do nosso encéfalo. Então, nosso encéfalo ele é completamente complexo, né? E esses neurônios que se comunicam em si, eles não se comunicam isoladamente. Já tem evidências científicas que eles se comunicam através de redes neurais. Ou seja, o nosso encéfalo ele é subdividido por lobos, lobo frontal, lobo occipital, parietal, temporal. E nos lobos tem estruturas mais específicas ainda com populações de neurônios. E essas populações elas se comunicam como se eu tivesse 10 milhões de neurônios se comunicando com uma outra população de 10 milhões de neurônios. Eles formam uma rede de comunicação, uma circuitaria local entre aquelas populações de neurônios. Isso é chamado de rede neural. E essa imagem é uma imagem computadorizada que tenta simular as redes neurais do nosso encéfalo se comunicando a todo momento. Então veja o quanto que é complexo as redes neurais que se comunicam no nosso encéfalo. E essas redes neurais, trabalhando
corretamente, elas conseguem realizar funções complexas do nosso encéfalo, por exemplo, o pensamento. Nós não sabemos qual é a estrutura que armazena o nosso pensamento, ele é o produto do nosso encéfalo. Provavelmente é o produto mais complexo que temos. E também funções como o aprendizado. E o que acontece se houver uma interrupção em alguma dessas redes neurais? O cérebro ele é altamente complexo, e aí, se alguma rede dessa for prejudicada, se a pessoa nascer com algum prejuízo em alguma rede neural específica, se a pessoa adquirir uma lesão na vida adulta ou na infância que prejudicou alguma rede neural dessa, o que vai acontecer? Nós vamos estudar, vou tentar passar aqui um pouco dessas três condições de epilepsia, transtorno do espectro autista e TDAH, que, de uma forma geral, tem as suas redes neurais que desempenham as funções prejudicadas, ok? Então, na epilepsia, essas redes neurais prejudicadas, elas causam descargas elétricas exacerbadas, que é o que a gente vai falar mais à frente. No TEA, o prejuízo delas envolve desequilíbrio, que envolve percepção social, comunicação e comportamentos repetitivos, que é o que já comentaram bastante aqui. E no TDAH envolve comportamentos da atenção, impulsividade e hiperatividade. Então, vamos tentar ver um pouco quais são os mecanismos altamente que se sabem dessas três condições, ok? Começando com a epilepsia. Bem, a epilepsia, de acordo com a ELAI, que é a associação que classifica as epilepsias no mundo inteiro, ela é definida como um distúrbio cerebral caracterizado pela predisposição persistente em gerar crises epiléticas e pelas consequências neurobiológicas, cognitivas e psicossociais dessa condição. Então, um cérebro epilético, um indivíduo com um encéfalo epilético, ele tem predisposição a gerar crises. Aquela crise que um indivíduo com epilepsia tem, o cérebro dele, ele tem um mecanismo que gera aquelas crises automaticamente. E essas crises, elas são através de descargas excitatórias exacerbadas. E essas descargas excitatórias aqui é o ponto-chave, porque os nossos neurônios, eles utilizam os nossos neurônios para se comunicar um com o outro, e para as redes neurais se comunicarem, elas utilizam descargas elétricas. Os nossos neurônios, eles podem ser chamados de células bioelétricas, eles têm uma eletricidade inata e utilizam essa eletricidade como um mecanismo de potencial de ação, e esse potencial de ação ele comunica um neurônio a outro, uma rede neural a outra. E na epilepsia, esses potenciais de ação, essas descargas elétricas, elas estão exacerbadas. E quando acontece esse evento das descargas elétricas exacerbadas é quando o indivíduo ele tem os comportamentos da epilepsia. E aí eu trouxe uma imagem que tenta explicar mais ou menos o que é isso. As nossas células, nossos neurônios, eles utilizam essas descargas elétricas, mas de uma forma modulada. O neurônio ele tem uma quantidade exata de passar informação através de descarga elétrica. Não pode ser nem mais intensa nem menos intensa. Como se fosse uma sintonia, e eles precisam estar sintonizados para mandar essa descarga elétrica da forma adequada. E uma descarga elétrica, quando ela está muito exacerbada no céu, ela gera um raio. E nós podemos ter um raio, que é uma descarga elétrica exacerbada no céu, e podemos ter vários raios em sequência e sendo disparados. Assim que funciona o nosso encéfalo. Essas descargas exacerbadas, elas podem ser isoladas, ou seja, pode ter uma descarga aumentada somente em uma região, e pode ter um conjunto de descargas elétricas que, consequentemente, vai ter um acometimento bem maior do encéfalo. Então, o nosso encéfalo na epilepsia, uma das classificações é através das crises. Uma crise focal significa que o encéfalo ele tem descargas isoladas em uma estrutura específica do encéfalo. Por exemplo, aqui é o lobo temporal. Então, esse indivíduo, primeiro, o indivíduo normal ele não tem descargas exacerbadas. Se vocês olharem essas linhazinhas aqui,
Isso são descargas elétricas dos neurônios, mas estão dentro da normalidade, e aqui houve uma descarga elétrica exacerbada no lobo temporal. E aí, dependendo da região do encéfalo que tem as descargas exacerbadas, a pessoa vai ter consequências da área que foi afetada no seu encéfalo. E essas descargas, elas podem acometer o encéfalo inteiro. E aí, o nome desse tipo de epilepsia é epilepsia generalizada. Então, ele teve uma descarga generalizada no encéfalo inteiro, e nesse tipo de epilepsia, nesse tipo de crise, é quando o indivíduo ele tem aquele comportamento mais conhecido da epilepsia, que a pessoa tem movimentos repetitivos de contração e relaxamento, a pessoa se treme, tem aquele tremor incontrolável, ok? E para esse mecanismo surgir de descarga elétrica exacerbada, o encéfalo ele passa por um processo que é chamado de epileptogênese, que significa a gênese da epilepsia. Então existem alguns mecanismos ainda incompreendidos no nosso encéfalo que geram a epileptogênese e geram algum mecanismo que em algum local do encéfalo pode ter essas crises, pode ter essas descargas exacerbadas. E a epileptogênese ainda é desconhecida, é uma complexa série de eventos e deixa o encéfalo suscetível a crises espontâneas. Então, um indivíduo que não tem epilepsia, para ele se tornar um indivíduo com epilepsia, o encéfalo dele vai passar pela epileptogênese. E esses mecanismos ainda são desconhecidos. E a gente em exames de imagem, a gente consegue ver focos epileptogênicos no encéfalo desses indivíduos. A gente consegue ver qual estrutura está lesionada e que gera a epilepsia e essas descargas exacerbadas. Em um tipo de epilepsia a gente consegue ver isso, mas existem tipos que nós não sabemos o foco. Simplesmente a pessoa tem as descargas. Ela nasce com aquela predisposição a ter essas descargas. E é um tipo de epilepsia mais grave. Mas todos os encéfalos eles passam pela epileptogênese para ter essas descargas excitatórias exacerbadas. Só que já tem na literatura alguns eventos que já foram relacionados com a epileptogênese. Quais são esses eventos? Traumatismo crânioencefálico, acidente vascular encefálico, infecções. Existem vários eventos que as pessoas que iniciaram tendo crises epiléticas foram relacionados. Malformação anatômica de uma região do encéfalo, genética, infecções no encéfalo e também desconhecido. Como eu falei anteriormente, né, tem pessoas que não relataram nada, nenhum acometimento, nenhum histórico de algum evento que aconteceu e a pessoa tem crise assim mesmo. Infecções, é importante a gente citar que a epilepsia ela também é uma condição que envolve o encéfalo desde o seu nascimento, quando ele está se desenvolvendo. E tem crianças, bebês, que eles têm a primeira crise convulsiva quando é um bebê ainda por volta de 1 ano ou menos de 1 ano, e geralmente a mãe relata que o bebê teve um episódio de febre e em seguida teve a crise convulsiva. Então, essa infecção aqui é um evento bem comum em bebês que têm epilepsia. Okay? E quais são os mecanismos neurobiológicos que conhecemos que geram essa epileptogênese e que, consequentemente, gera as descargas exacerbadas e que gera a epilepsia no geral? Bem, os mecanismos eles têm caráter multifatorial. O que isso quer dizer? Como essas descargas elas podem acometer o encéfalo inteiro, e essa epileptogênese ela pode também acometer o encéfalo inteiro, cada região do encéfalo é específica para uma função e, consequentemente, o mecanismo neurobiológico vai ser de acordo com aquela região. Então, é impossível a gente dizer todos os mecanismos. Só que a gente já sabe alguns mecanismos que geram a epileptogênese e fazem o cérebro do indivíduo se tornar predisponente. Quais são os mecanismos que a literatura ela já relata? Morte neuronal. Então, se tiver algum evento que venha a haver morte neuronal dos neurônios, aquela região pode se tornar epileptogênica. Redução de neurônios inibitórios GABAérgicos, o desequilíbrio excitatório
Os neurônios GABAérgicos, o neurotransmissor GABA, ele é um neurotransmissor conhecido como sendo inibitório no nosso sistema nervoso central. Ou seja, ele inibe e diminui a atividade do nosso encéfalo. E o neurotransmissor glutamato é o neurotransmissor excitatório. E esses dois neurotransmissores, eles trabalham meio que em conjunto, num equilíbrio. Enquanto o neurotransmissor excitatório está funcionando em alguma região do cérebro, o inibitório também está funcionando, gerando um equilíbrio para não ter ou uma excessiva atividade ou uma atividade muito reduzida. E já tem estudos que provam que um desequilíbrio nos neurônios inibitórios GABA consequentemente vai ter menos neurotransmissores GABA, então vai ter mais glutamato excitando os neurônios, então vai ter mais resposta excitatória e vai gerar aquelas crises excitatórias exacerbadas. Formação de novos circuitos excitatórios, então, eu falei no começo dos circuitos, das redes neurais, dos circuitos neurais que trabalham para desempenhar as funções do nosso encéfalo, e esses circuitos eles são planejados de forma bem específica. Então, se houver o surgimento de novos circuitos que não deveriam estar ali, esses circuitos eles podem sim fazer com que o cérebro do indivíduo tenha mais descargas exacerbadas, as mesmas descargas que a gente viu antes. Então, formação de novos circuitos, modificação na função de canais iônicos, neurogênese imperfeita, a formação de novos circuitos envolve a neurogênese imperfeita. A neurogênese é o surgimento de novos neurônios. E a gente já se sabe na literatura hoje que o nosso encéfalo ele consegue produzir novos neurônios. Só que essa produção de novos neurônios precisa ser de forma coordenada. Se esses novos neurônios surgirem de forma incoordenada, pode gerar prejuízo, e um deles é a epileptogênese. E desequilíbrio de citocinas também, pró-inflamatórias e anti-inflamatórias. Assim como nos neurotransmissores GABA e glutamato, existem os mecanismos inflamatórios pelas citocinas inflamatórias e anti-inflamatórias. Então, existem citocinas no nosso encéfalo que produzem a inflamação e existem citocinas que diminuem a inflamação e elas trabalham em um equilíbrio. Então, se houver um desequilíbrio nesse mecanismo de citocinas, indo mais para o inflamatório, se houver um desequilíbrio pró-inflamatório no nosso encéfalo, a inflamação ela desencadeia a epileptogênese e a pessoa pode adquirir epilepsia. E agora a gente vai falar de um mecanismo que é um dos mais aceitos da epilepsia, que é através da neurogênese imperfeita, que é através das células granulares ectópicas e do brotamento de fibras musgosas. O que significa isso? Então, esse é o nosso encéfalo e um dos principais tipos de epilepsia é a epilepsia do lobo temporal mesial. Então, aqui é o lobo temporal e nesse tipo de epilepsia, o hipocampo, que é essa estrutura em azul, é a estrutura que é mais acometida na epilepsia do lobo temporal mesial. E o que acontece nesse hipocampo que foi acometido e gera crises espontâneas? O hipocampo ele é constituído por camadas celulares. Existe uma camada superficial celular, uma camada intermediária celular, e cada camada dessa tem estruturas específicas. Existe uma camada do hipocampo que é a camada granular, que é essa bem aqui. E dentro da camada granular existem as células granulares. E existem corpos celulares de células granulares. E essas células granulares, elas mandam axônios com informação excitatória para outra camada, que é das células piramidais. Isso aqui é uma circuitaria. Isso aqui é a circuitaria que a gente mostrou no slide no início, que as células estavam se comunicando lá bem rapidamente. Olhando detalhadamente essa circuitaria aqui. E o que acontece? Já foi relatado que em encéfalos de indivíduos com epilepsia, que participaram daquela epileptogênese, há um aparecimento, um surgimento de células granulares ectópicas. O que significa esse ectópico aqui? São células granulares, que são neurônios, que estão em uma região que não era para eles estarem. As células granulares, a camada de célula granular é nessa região aqui. E surgiu uma célula granular fora da região.
Ou seja, é uma célula granular que surgiu, que ela está fora da circuitaria local. E o que vai acontecer se tem uma célula, um neurônio excitatório fora da circuitaria comum naquele local? Ele vai disparar potencial de ação, vai disparar estímulos excitatórios, só que fora da circuitaria. É como se tem o fio da eletricidade da sua casa e você pegasse outro fio de outra tomada e juntasse os dois fios. Vai dar um quê? Um curto-circuito, né? Então, literalmente, é como se acontecesse um curto-circuito no hipocampo, por causa de novas células que surgem no próprio hipocampo. Então, essas células granulares ectópicas, elas geram um curto-circuito no hipocampo e esse mecanismo ele faz gerar descargas excitadoras exacerbadas. Agora a gente vai falar um pouco do transtorno do espectro autista, que também envolve uma desregulação dessa circuitaria neuronal, ok? Então, de acordo com a DSM-5, o espectro, o TEA, né, é definido como transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado pelas dificuldades de comunicação, interação social e também comportamentos repetitivos. E também, como na epilepsia, várias regiões do nosso encéfalo são afetadas no transtorno do espectro autista: cerebelo, sistema límbico, córtex, tronco encefálico. E por essa característica também é uma condição difícil de ser estudada, porque o nosso cérebro é muito complexo, ok? E por causa disso não há consenso sobre as bases neuropatológicas do TEA. É uma condição de difícil investigação. Até o diagnóstico do TEA é clínico, né? Então, acho que a nossa amiga falou anteriormente, né? É analisar os comportamentos da criança, e aí, se ela conseguir entrar dentro dos critérios, ela é diagnosticada com TEA. Porque se a gente for tentar estudar se a gente for tentar fazer o diagnóstico pelo mecanismo neurobiológico, por exemplo, fazer um exame no encéfalo e tentar ver o que acontece no encéfalo, é praticamente impossível, porque são várias características, ok? E aí a gente vai tentar entender basicamente o que acontece nesse encéfalo para ele se tornar um encéfalo com TEA. Como dito na classificação, o TEA ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que significa isso? O nosso encéfalo ele sofre por um desenvolvimento desde a fase embrionária, aqui está mostrando com 3 semanas, até um recém-nascido. E esse desenvolvimento encefálico ele continua até mais alguns anos de vida da criança. E esse desenvolvimento ele acontece de forma também coordenada para surgir essas redes neurais, as redes neurais que a gente viu no começo da apresentação. Então, através da genética, né, existe o desenvolvimento coordenado de neurônios e redes neurais, e eles formam uma rede neural estabelecida, se comunicando por todo o encéfalo. E isso é um processo complexo e, de acordo com o que o cérebro da criança vai se desenvolvendo, essas redes vão surgindo, tá? O que acontece no TEA? Como é um transtorno do neurodesenvolvimento, então já se tem na literatura que alguns eventos, ou por característica genética, ou por característica ambiental, do ambiente, podem fazer com que o encéfalo da criança venha se desenvolver de forma errada. E qual é o erro desse encéfalo? É através das redes neurais. Essa criança, o encéfalo dessa criança começa a se desenvolver e começa a surgir mais redes neurais, mais neurônios e, consequentemente, mais comunicação onde não deveria estar. E acaba que essa comunicação se torna desequilibrada. E aí, como a gente pode ver, esse é um encéfalo típico e tem um padrão de comunicação. E no da criança com autismo, o padrão é muito maior. Então, essas redes neurais, essas circuitarias, elas estão se comunicando de forma exacerbada. Um exemplo que envolve as redes neurais, as estereotipias, que é aqueles movimentos que ficam se repetindo. Aqueles movimentos, eles são informações do nosso encéfalo que ficam se movimentando nessas redes neurais exacerbadas, e essa informação ela não consegue se dissipar.
Então, no encéfalo de uma criança com autismo, com TEA, se o encéfalo dele produz um movimento, essa informação de produção de movimento não se dissipa, fica no córtex cerebral se movimentando, e é por isso que a criança ela fica com aqueles movimentos repetitivos e demora para ela sair desse padrão de movimento repetitivo. Okay? Outra informação interessante também sobre o desenvolvimento do TEA é que já tem relatos na literatura que o encéfalo de crianças com TEA ele é ligeiramente maior do que o encéfalo de crianças típicas. E isso envolve também por aquele neurodesenvolvimento. Então, se a gente pegar esse encéfalo aqui de um indivíduo típico, ele tem 982 metros cúbicos em 31 meses. Se a gente pegar esses dois aqui de autismo, esse daqui tem 984 centímetros, na verdade, cúbicos, e esse aqui tem 1.181 centímetros cúbicos. Esses estudos, muitos deles foram feitos com encéfalos pós-mortem. Então, os pesquisadores pegavam crianças típicas e crianças atípicas e analisavam seus encéfalos. E perceberam que há um aumento de tamanho. E isso também se relaciona, é uma evidência que diz que há um desenvolvimento anormal no encéfalo dessa criança. E tem uma teoria que é da poda neuronal, que é a seleção neuronal prejudicada. O que isso quer dizer? No encéfalo humano, de forma natural, ele se desenvolve com mais neurônios. E aí, dependendo da idade que a pessoa for adquirindo, os neurônios que não estão sendo utilizados, que podem atrapalhar a circuitaria local, são deletados através do mecanismo de apoptose. Então, neurônios que não estão funcionando, que não precisam funcionar, que não estão participando de alguma circuitaria, eles são deletados. E já se sabe que em encéfalos com TEA, essa seleção natural, essa apoptose ela é prejudicada. E aí faz com que os encéfalos de indivíduos com TEA tenham um tamanho anormal, proporcionalmente a outros indivíduos da mesma idade. E aqui tem um exemplo bem simples para a gente entender. Na teoria, mais neurônios poderia significar um cérebro melhor, mais inteligente, mais apto a aprender. Mas imaginem vocês lá no comércio, em Natal, indo comprar um presente. O seu objetivo para ir no comércio é comprar um presente para o seu filho. Será que essa quantidade de gente aqui vai atrapalhar ou vai facilitar a sua vida na hora de comprar o presente? Provavelmente vai atrapalhar, né? Diferente de você ir no comércio e ter pouca gente nas ruas, nas vias. Então vai ser mais fácil você comprar o presente e até pesquisar preços, enfim. Então isso demonstra que quantidade não é qualidade, ok? E isso aqui reflete o que acontece no encéfalo com TEA. Muitos neurônios que não estão trabalhando de forma correta acabam gerando esse desenvolvimento errado. E esse transtorno, por essa característica, acaba que gera diversos sintomas e gravidade de sintomas no TEA. Por ser um mecanismo multifatorial no encéfalo. E geralmente esses indivíduos têm vários sintomas e um tipo de gravidade para cada sintoma. Então, TEA é uma condição muito variável. E quais são as áreas encefálicas que já foram relatadas no TEA? Áreas do lobo frontal, temporal, parietal, tronco encefálico, amígdala, hipocampo, tálamo, cerebelo, enfim, praticamente quase todo o encéfalo é acometido com o TEA. E dependendo dessas áreas afetadas, se a área mais afetada for o lobo frontal, a criança com TEA vai ter mais características do lobo frontal e sucessivamente. Um exemplo, a amígdala. Quando a amígdala é afetada, ela dá a característica dos olhos. Então, olhar nos olhos, ansiedade. A criança com TEA que não consegue olhar no olho, fixar o olho e envolve a parte emocional, a amígdala está afetada. Giro fusiforme, que é uma região do lobo temporal.
reconhecimento facial e adequação do comportamento. Então, a criança não consegue reconhecer faces. Linguagem, não consegue se comunicar utilizando a fala. Envolve a área de Broca, supratemporal. Então, dependendo da área, ela vai ter a sua característica. E também, assim como na epilepsia, existe um desequilíbrio de neurotransmissores. GABA, que é um neurotransmissor inibitório, e também tem aquela razão GABA-glutamato, ou seja, no caso da TEA, há uma redução de neurônios GABAérgicos e inibitórios. E aí também faz com que haja um desequilíbrio dessa circuitaria no encéfalo, só que agora pelo neurodesenvolvimento. Serotonina e ocitocina também já foi demonstrado que estão envolvidos. Esses dois hormônios eles são inibitórios, eles tentam controlar o humor, a emoção e também está envolvido. Agora a gente vai para o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, de acordo com a literatura atual, né, o TDAH ele é também um transtorno do neurodesenvolvimento, então a gente já deve imaginar como é que acontece, né, pelo TEA. Só que agora esse transtorno do neurodesenvolvimento ele envolve desatenção, hiperatividade e impulsividade em um nível que é exacerbado. Desatenção, hiperatividade e impulsividade são mecanismos do nosso encéfalo naturais. A gente precisa dessas características em algum momento. Você em algum momento precisa ser desatento porque o seu encéfalo precisa descansar depois de alguma tarefa. Só que quando é de forma exacerbada, aí se torna algum transtorno. Agora, para exemplificar, imaginem que existe um rádio antigo que você tem que sintonizar. Então você tem que sintonizar exatamente entre o 96 e o 98. Acho que é 97 aqui. Um rádio ele tem estruturas internas que mantém a sintonia onde você colocar. Para a sintonia não se locomover. Se essas estruturas internas do rádio não estiverem trabalhando de forma correta, o rádio, por mais que você tente sintonizar em uma estação, ele não vai conseguir manter a sintonia e você não vai conseguir ouvir a música, enfim. Acontece mais ou menos assim no encéfalo do TDAH. A pessoa não consegue manter um foco em alguma tarefa, falando bem resumidamente, por estruturas internas do encéfalo que estão prejudicadas. E por essas estruturas internas estarem prejudicadas, algumas características que são prejudicadas no TEA: memória de trabalho, que é a memória recente, variabilidade do tempo de reação, o tempo de reação é um pouco menor, inibição de resposta, a pessoa não consegue responder de forma tranquila, calma, inteligência, desempenho, se a pessoa não consegue se concentrar, não consegue se manter calma para concluir uma tarefa, consequentemente o desempenho dela para várias tarefas vai ser reduzido. Planejamento e organização também, se a pessoa não consegue focar em realizar alguma tarefa, ela não consegue se planejar, enfim. E envolve todas essas características. A pessoa tem desatenção, ansiedade, dificuldades pessoais, que foi relatado na palestra anterior, né? E, assim como na epilepsia, existem neurotransmissores que estão desequilibrados no TEA. Esses neurotransmissores, noradrenalina, serotonina, dopamina, são neurotransmissores da família das catecolaminas. E esses neurotransmissores eles desempenham papéis importantes no nosso encéfalo. Por exemplo, a noradrenalina permite que a gente se concentre e fique em estado de alerta. A dopamina é um neurotransmissor que faz com que a gente tenha prazer e recompensa. A gente precisa ter o sentimento de recompensa para realizar uma tarefa. Você vai realizar uma tarefa e você vai receber uma recompensa boa. Você precisa ter esse sentimento, porque senão você não vai entender o porquê que você está realizando aquela tarefa. Precisa ser uma recompensa boa, uma recompensa boa. E no caso do TEA, esses dois neurotransmissores estão alterados, a dopamina e a noradrenalina. Ok? A dopamina, basicamente, ela faz o que no nosso encéfalo? Controla a nossa atenção, nesse contexto do TDAH.
controla a nossa atenção no comportamento de tarefas e cognição das tarefas. Então, a dopamina ela faz com que o seu cérebro foque em uma tarefa e consiga finalizar aquela tarefa. E para você realizar e finalizar aquela tarefa, você precisa controlar seus movimentos, você precisa ter a sensação de motivação e recompensa, você precisa ter atenção e emoção. Então a dopamina realiza tudo isso aqui no nosso encéfalo. Se a dopamina estiver desregulada, a gente não vai conseguir realizar, o nosso encéfalo não vai conseguir realizar essas características aqui, e a consequência é dificuldade no aprendizado, dificuldade na atenção, enfim. Já acabou meu tempo, já? Já vou acabar, né? E aí, falando rapidamente sobre a dopamina. A dopamina no nosso encéfalo, ela é produzida em grande escala nesse núcleo talâmico, que é a área tegmentar ventral. E essa região do encéfalo, no tronco cefálico, envia dopamina para o córtex frontal. O córtex frontal é a região do nosso cérebro que controla tudo isso: foco, comportamento de tarefas, comportamento de cognição. Então, a região anterior do nosso encéfalo é a região que processa as informações e faz a gente desempenhar tarefas. E a dopamina, ela é como se fosse o combustível dessa região. Outro neurotransmissor é a noradrenalina, o segundo neurotransmissor que está afetado. Esse neurotransmissor ele funciona nas funções, ele funciona nas habilidades de alerta e vigilância. Então, quando você se mantém alerta para os eventos à sua volta, é a noradrenalina. Também no foco e atenção seletiva, a noradrenalina é o neurotransmissor que atua fazendo com que a gente não venha prestar atenção em tudo que está à nossa volta. Isso é muito interessante, porque para eu dar essa palestra aqui para vocês, eu preciso me concentrar no slide e em vocês. Mas se eu escutar um barulho lá fora, o meu cérebro ele não precisa captar esse barulho lá fora, porque a minha atenção está aqui. E é a noradrenalina que faz isso. Se eu tiver pouca noradrenalina no meu encéfalo, eu não vou conseguir prestar atenção em vocês, eu vou prestar atenção em tudo lá fora. E aí, consequentemente, eu não vou conseguir desempenhar minha função aqui. Okay? E a noradrenalina está no locus coeruleus, que é outro núcleo, e essa noradrenalina envia a própria noradrenalina para um centro posterior do nosso encéfalo. Existem dois centros no nosso encéfalo que participam da nossa atenção: centro posterior e centro anterior. O centro posterior é pela noradrenalina e o anterior é pela dopamina. Então, se esses dois centros estiverem desregulados, a nossa atenção não funciona. E aí, por que a professora Silene me chamou, né? Já finalizando, nós desempenhamos pesquisas com epilepsia. Eu fui aluno de mestrado da professora Silene, né? E na minha dissertação nós conseguimos demonstrar que existe uma área do cérebro de indivíduos com epilepsia que ela é protegida da própria epilepsia. É como se aquele hipocampo que eu mostrei anteriormente, ele está acometido de epilepsia, mas tem uma área pequena lá que não sofre a lesão da epilepsia. E nós não sabemos ainda o porquê, mas nós sabemos que existe um remédio natural no nosso encéfalo que protege ele mesmo da epilepsia. E isso é um dado novo, que não existia na literatura. E aí a gente está com o objetivo de mostrar esse dado ao longo do mundo. Ano passado, nós levamos essa pesquisa para os Estados Unidos, no American Epilepsy Society, e conseguimos apresentar lá. E esse congresso é um dos maiores congressos de epilepsia do mundo inteiro. Então, ao nosso lado tinha gente de todo mundo lá, chileno, espanhol, sueco. E daqui de Belém do Pará nós conseguimos levar uma pesquisa com um dado inovador lá para os Estados Unidos. E também submetemos mais uma parte dessa pesquisa no congresso da ILAI, que é a entidade que classifica as epilepsias. E esse congresso vai ser nesse ano na Itália. Então nós temos a previsão de também levar essa pesquisa para lá para debater com os pesquisadores do mundo inteiro sobre a epilepsia. Ok? Então, agradeço ao convite, né? A Epilepsia Amazônia, a FCA.
E se você percebeu alguma característica, busque ajuda, ok? Muito obrigada, Bruno. Alguém gostaria de realizar alguma pergunta? Eu vou só pedir que seja um pouquinho breve, que a gente está com um tempinho comigo, tá bom? Olá, Bruno. Olá, pessoas. Boa tarde. Você deu o exemplo das crianças, bebês, né, que acabam tendo epilepsia através de uma infecção, certo? E eu vou dar um exemplo do meu sobrinho. Até hoje, nenhum médico soube o que ele tem. Tanto é que até 1 ano e meio ele teve crises epiléticas e a médica passou remédios para a crise epilética, mesmo não sabendo se ele tinha ou não. Ela só passou. E realmente fez o efeito, porque dava muita crise nele. E isso me chamou muita atenção. Até hoje, ele não, depois de 1 ano e 6 meses, ele parou de ter essas crises, né? E até então não teve mais. Isso tem uma consequência? Eu não consigo associar com ele sendo epilético, porque geralmente tem essas descargas, né, frequentemente, mas até então, desde aí, hoje ele tem 2 anos e 5 meses, ele não fala. Nós já pesquisamos para saber se ele tem TEA, mas ele não tem. Mas teve essa crise, porém ele não fala. Agora que ele está falando nua, tendo o início, né, da fala da criança. E eu queria saber se isso envolve alguma coisa, mas até hoje nós não conseguimos saber o que ele realmente teve, né? E você falou aqui, eu vou até dar essa informação para mim aqui. Aí eu queria saber se isso acontece frequentemente, ou então não tem uma pesquisa breve em relação a essa infecção, né? Ok, relacionado ao caráter infeccioso, né? Já é relatado que se uma criança recém-nascida ele teve uma infecção nos primeiros anos de vida, literalmente, então isso já é relatado na literatura, que crises epiléticas acompanham essa infecção antes da crise. Então, a infecção ela pode ser um fator epileptogênico. Agora, a infecção que ele teve, não dá para saber porquê, né? Qual foi a causa, mas a consequência é que ele provavelmente gerou aquela epileptogênese que eu citei no slide, né? E em relação o tipo de crise que ele está tendo, que ele teve agora, você falou que ele parou, né? Isso também tem alguns estudos que mostram que essa epileptogênese ela tem um estado inicial e depois ela tem um período de latência. Tem um estado inicial que tem as primeiras crises e depois na vida da criança ela vai ficar um bom tempo sem crise. É meio que a epileptogênese está desligada. E aí já tem relatos na literatura que em alguma idade, algum momento da idade da criança, essa crise ela pode voltar. Tem relatos que a criança ela teve a primeira crise recém-nascido e veio ter a segunda crise com 10 anos, 15 anos. E a partir da segunda crise, ela começa a ter crises repetidas. Então, qual é a orientação que a gente dá? Que ela venha ter um acompanhamento desde o início da infância até a fase adulta para tentar entender melhor. Por que é difícil entender como é que funciona? Porque é um transtorno também que envolve a fase do nascimento da criança. A pessoa pode ter predisposição à epilepsia, ou pode ter algum evento, infecção, alguma coisa aconteceu e a gente não sabe o que está acontecendo lá, ok? Então a recomendação é essa, ficar investigando, né, monitorando, já que ela teve essas primeiras crises, até a vida adulta, né? Que prejudicou uma área da fala. Pois é, outro ponto, também esse transtorno da epilepsia pode vir acompanhado com outros transtornos também, então isso é relatado na literatura. Podem ter crianças que têm TEA, que também têm predisposição à epilepsia. Então outros transtornos também podem vir acompanhados com a epilepsia. Okay? Então o ideal é investigar mesmo. Ok? Oi, Bruno. Boa tarde. Bruno, eu sou professora de AEE, da Escola de Aplicação, e eu já tenho uma criança com diagnóstico de epilepsia. O tipo dela é focal, e a gente está, a família, na verdade, uma outra criança está sendo ainda acompanhada por
sinais de epilepsia, e o que a família relata é o que se chama na literatura de crises de ausência. Eu queria que tu explicasse um pouco sobre essas crises e se elas acontecem mais nessa segunda infância, 4, 5 anos, e nesses casos, que funções cognitivas são afetadas quando essa criança tem esses sinais de crise de ausência. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E parabéns pelo trabalho. Bem, eu tentei mostrar que a epilepsia ela pode afetar o encéfalo inteiro, né? Então, dependendo da região do encéfalo, a pessoa ela vai ter comportamentos diferentes, que são as crises. E, em função disso também, quem tem epilepsia tem diferentes tipos de crise. Tem a crise tônico-clônica, que é aquela crise que a pessoa se treme, né? Cai no chão, perde a força das pernas. Tem a crise de ausência. A crise de ausência acontece da mesma forma, essa descarga exacerbada no encéfalo, e o encéfalo dela fica cometido, no caso dela é focal. Só que em uma estrutura encefálica dela faz com que ela não venha a ter esse tremor. Ela fica literalmente ausente por um momento. E tem relatos na literatura que também a crise de ausência envolve o lobo occipital. Então a pessoa tem características do olho. Então tem crise de ausência que a pessoa fica parada, tem crise de ausência que a pessoa tem um sinal motor no olho, o olho treme, o olho vai para cima. A epilepsia é difícil, é um diagnóstico difícil. Por isso que ela é estudada, por isso que a gente fez esse esforço para ir para os Estados Unidos, para a Itália, para estudar, porque não se sabe direito o que faz essa crise. O que a gente sabe? Que tem um ponto que gera a descarga elétrica. A gente chama de ponto focal, que é a tal epileptogênese. Então, ela tem um ponto lesionado que gera uma epilepsia focal, né? Então, no encéfalo desse seu aluno, tem alguma região que, se for fazer um exame, vai aparecer lá que está lesionado. Só que, como acontece essa lesão, por que acontece, a gente não sabe. A gente só sabe a consequência. A gente sabe que essa descarga no encéfalo dele vai acontecer. Agora, por que aconteceu, por que não aconteceu, por que ele está tendo esses sintomas, é difícil explicar. Então, a recomendação, igual como eu falei para ela, vocês perceberam que o que é parecido? São crianças, né? Então, isso tem grande chance de se desenvolver na vida adulta. Ele pode partir de uma crise de ausência para uma crise tônico-clônica, que é do tremor. Então, qual é a recomendação? Investigar. E ela tem que... É meio que sombrio a gente chama, esqueci a palavra. O prognóstico. A gente não sabe como é que a epilepsia vai se desenvolver se for nesses casos que aparecem do nada. A pessoa simplesmente tem a lesão. Então, a recomendação é ir investigando a vida toda da criança, decorrer dos anos, fazendo o exame, vendo se ela tem alguma lesão no cérebro, se ele provavelmente tem, que é focal, né? Então, se aumentou, se diminuiu, se sumiu, porque infelizmente a gente não tem muita informação sobre epilepsia. As pessoas falam que a medicina está avançada, né? Que o conhecimento está avançado, mas tem doenças que a gente não sabe quase nada. Uma delas é a epilepsia. A gente sabe a consequência, mas o que causou? Muito obrigada, Bruna.